presidente da cooperativa Langueiro, Paulo Birk. Tudo bem, Paulinho? Bom dia. Obrigado por ter vindo pessoalmente atendendo o convite da produção do programa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Bom dia à nossa comunidade, em especial nossos associados. Prazer é sempre nosso de poder estar aqui trazendo algumas informações que dizem a respeito da nossa cooperativa Langueiro. Qual é a situação no momento envolvendo especialmente a questão de patrimônio, supermercados, agrocenters, a retirada de máquinas por fornecedores no agrocenter em Teutônia deu um susto na comunidade em geral, as plantas de abate, a questão das granjas, especialmente de suínos e de frangos, qual é a situação? Bom, Paulo, acho que é importante a gente colocar isso, né? Hoje, exatamente 56 dias que a gente está à frente da cooperativa Langueiro. A gente iniciou os trabalhos lá no dia 2 de maio e eu trouxe um pouco o que nós fizemos, né, nestes 56 dias, que é importante para que a comunidade veja e entenda isto, das atividades que a gente vem e da forma como a gente vem adotando esse trabalho, né? Nós, no dia 4 de maio, já tivemos a primeira reunião com o prefeito, chamando e colocando todo mundo a par da situação. Então, com 2 dias, nós já tínhamos um entendimento, né, de como está a situação da cooperativa Langueiro e já sinalizávamos do que nós precisaríamos fazer. Dia 16 de maio, nós iniciamos o trabalho com uma consultoria, a empresa Prisma, uma consultoria conhecida dentro do Vale do Taquari, Teutônia especialmente, né? Foi o pessoal que também ajudou a reorganização da cooperativa Sertel, depois o Hospital Ouro Branco, né? Então, ela é uma empresa que já tem uma familiaridade de Teutônia, que conhecia a cooperativa também. Dia 26 de maio, nós já começamos a anunciar esse plano de reorganização que a cooperativa teria que fazer, né? Entre eles lá se destaca, né, a descontinuidade do segmento da suinocultura, né, uma cadeia importante aqui para o Vale do Taquari, para os nossos associados, mas ao mesmo tempo um setor muito pesado, né? Um setor que demanda muito recurso como capital de giro, porque o ciclo dele é um ciclo muito longo. Então, nós estamos falando aí dentro de um ciclo da suinocultura com abate de 1.700 suínos dia, são 550 milhões que a Langueiro precisa ter para conseguir gerar esse ciclo até que esse suíno chegue na plataforma, é abatido e posteriormente negociado. E outros negócios que a Langueiro precisava desfocar, né? Os postos de combustível, a farmácia, a redução de agrocênteres, supermercados, a venda do setor máquinas, e a gente começou então a fazer esse trabalho, destacando ainda, né, as várias reuniões que a gente conseguiu fazer junto com o governo do estado, vice-governador, governador, secretarias, bancos, né, ligados ao estado, né, então, que são os bancos públicos dentro do estado. Aí nós falamos BRDE, falamos Banrisul, e entre outros, para que a gente também pudesse ver toda essa parte pelo lado financeiro, porque a Langueiro também vai precisar respirar, né? E é uma proposta que a gente levou para todos os agentes financeiros, que é uma carência dentro do... Porque o montante maior do recurso que vai
estar em débito com os bancos, que hoje ainda não está, então com os bancos nós estamos em dia, mas a curto prazo nós temos aí quase 400 milhões que teriam que ser pagos este ano de 2023, justamente nesses custeios sempre que a cooperativa buscava para manter os seus setores produtivos, né? E também com prazo, então, de carência e alongamento. E, a partir desse momento, a gente começou a colocar em prática esse plano, né? Nós vendemos o negócio de farmácias, então, já oficializado e também já divulgado, né? O Hospital Ouro Branco, então, adquiriu esta farmácia, permanecendo uma farmácia dentro do mercado, lá do bairro Languiru, né, ao qual hoje a gente recebe um aluguel pelo espaço locado, e 2 unidades, então, foram fechadas, né, tanto a do shopping quanto a de Arroio do Meio, que estava localizada junto ao mercado de Arroio do Meio. O segmento das máquinas também, então nós já negociamos, só estamos agora tratando ainda de uns finalmente, que precisa, questão um pouco mais contábil, né? Tirar do patrimônio, lá tirar do fluxo da contabilidade e repassar para esse novo investidor, né? Então, que comprou este segmento das máquinas, né? Inclusive mantendo a bandeira Class na região, aqui no Vale do Taquari. Então é importante a gente destacar isso, porque a Languiru ela perdeu a concessão, né? Em virtude de não conseguir mais tocar esse negócio, porque também tu precisa um volume de recursos muito grande. Para vocês terem uma ideia, uma máquina negociada em qualquer feira, primeiro tu paga ela para depois ela vir para cá. Só daí tu consegue faturar ela aqui dentro do país, um financiamento do produtor para devolver o recurso. E nós estamos falando hoje uma máquina, principalmente estas colhedoras de silagem, na faixa de 4, 5 milhões de reais, né? Então, são valores altos, né, que giram, que a Languiru também não tinha mais força para tocar. Então, a gente perdeu a concessão e, com isto, também se fez, então, essa negociação desse segmento de máquinas. Há um caso, inclusive, de um agricultor de Arroio do Meio que teria adiantado o valor nesta faixa que o senhor citou e que não teve notícias nem da máquina, nem de restituição do dinheiro. Na verdade, ele veio até a cooperativa, isso ainda no mês de março, abril, se eu não me engano, ainda na gestão anterior, e buscou em outros equipamentos o valor que ele então tinha antecipado desta máquina, né? Eram equipamentos também da marca Class, com kits de infinação, se não me falha a memória, né? E outros que completassem então o valor. A gente sabe que, por isso que eu sempre coloco, se eu não tenho força para isso, a melhor coisa é eu achar um parceiro, repassar esse negócio, até para não prejudicar a clientela formada nestes 7, 8 anos que a Languiru esteve com a bandeira Class. E hoje nós temos muitas máquinas, principalmente as forrageiras, né? E essa foi sempre a nossa preocupação, que ficasse próximo por causa da manutenção, né? Essas máquinas já é difícil tu fazer o deslocamento pelo tamanho, né? E então a gente conseguiu que ficasse aqui na região e que então o produtor pelo menos não fica desassistido. Um outro segmento, os postos de combustível, então também já estão agora em fase também de baixa contabilidade Fechou em Teutônia? Sim, os 2 postos estão fechados, tanto o que está na Rota do Sol quanto o do bairro Languiru. Uma pelo novo inquilino, né? E são 2 inquilinos, né?
porque um continua a bandeira Shell e o outro é a bandeira Ipiranga, então tem essas questões aí também, né, das bandeiras de combustível. E também tem que fazer o encerramento justamente para que ele possa transferir as licenças, criar o novo CNPJ, e isso leva um prazo de 30, 40 dias. Então, esse é o período que o posto tem que ficar fechado, porque eu não consigo passar o negócio sem passar as licenças, toda a parte de segurança, IPIs, alvarás, né? Então, se conversou, né, com esses dois inquilinos, né, que vão assumir então os postos. Lembrando que os postos, a parte física era locada, não era da Languiru. Então a Languiru pagava aluguel pelo posto, pela parte física. A Languiru tinha poder do negócio, combustíveis. Então o que foi feito foi a venda do negócio, né? Mas a instalação, o posto, tanto o do bairro Languiru e lá da Westfália, né, eles são locados, ou seja, Languiru pagava aluguel para proprietários que detêm os postos. Com as medidas adotadas pelo senhor e sua equipe, o senhor tem noção de quanto reduziu o desembolso de caixa? Ainda não teria esta informação para te passar, né? Mas nos próximos meses a gente vai ter essa noção, porque descontinuando esses negócios, chega a outra parte, que é a parte social agora, né? Então nós efetivamos na segunda, ontem, várias demissões, porque a partir do momento que eu começo agora fazer descontinuar esses negócios, começa a me sobrar este material humano, né, que é o nosso colaborador. Bom, mas e nas propriedades, nas granjas de suínos e de aves, a interrupção de fornecimento de ração, por exemplo, que é uma situação que tem sido questionada, a fábrica de ração e a ração que era distribuída, a interrupção na manutenção dos lotes que a Languiru distribuiu e que agora não está dando sequência no acompanhamento. Não, perfeito. Também é importante a gente colocar isso. Suínos na fase de terminação, a gente já não aloja desde o início de maio. Ou seja, tenta-se vender todo o suíno ou na fase de aleitamento, que se chama, ou na fase da creche, que é aquele período antes de ir para o sistema de engorda. Isso resultou e vai resultar que sexta-feira o frigorífico ele para. Dentro da nossa programação... Sexta desta semana. Sexta-feira desta semana, dia 30, o frigorífico de Poço das Antas, ele para as operações, justamente porque eu não tenho mais suínos na fase de terminação para ser abatido. Funcionários demitidos. Funcionários, nós temos o acordo coletivo, e isso também é importante a gente colocar. Hoje a Languiru ela tem 5 sindicatos, né, aos quais os colaboradores são ligados. 4 deles nós já fizemos acordo, né, junto à Justiça do Trabalho, né, levando uma forma de parcelamento das rescisões, multa de FGTS. Então, todos os nossos colaboradores que estão sendo desligados, eles não têm prejuízo, né? Um exemplo, se você ganhava R$3.000 como salário, a tua rescisão deu lá R$30.000, tu vai receber 10 parcelas de R$3.000. Então, foi um acordo coletivo que a gente fez com sindicatos. Ficou só um, que é a parte de suínos que pertence a Montenegro, né? Então essa audiência ocorre também sexta-feira, mas lá nós estamos falando em 580 funcionários hoje, ainda dentro do frigorífico, né? Vão ser dispensados. Vai ter que ser desligado, né? Ou seja, mas também é importante a gente trazer isto, e depois a gente volta para a parte da produção. Todos os nossos negócios, vamos pegar o exemplo dos postos.
nós tínhamos nos 2 postos 30 funcionários, né? Por causa da legislação, turnos, ou seja, então, com 2 postos tu tinha 30 funcionários. Todas as negociações que a gente está encaminhando, a gente está condicionando de que o novo inquilino, o novo proprietário, né, do negócio, recontrate estes colaboradores. Mas no caso do abatedouro, não tem uma outra empresa, por enquanto, se candidatando. Hoje nós temos, e isso é uma informação que a gente quer trazer, né, hoje nós temos oficial 2 propostas na mesa da venda do frigorífico de suínos. Venda. Que nem eu disse, lá no plano de ação, uma das medidas foi descontinuar o segmento da suinocultura com a venda do frigorífico. Não tem por que a gente não ter suínos e continuar, né, com esse patrimônio. Até porque nós estamos falando hoje, a avaliação de um frigorífico de suínos, nós estamos falando na casa de 160 milhões de reais. Que foi o investido pela cooperativa. Que foi investido pela cooperativa em 2012. E as propostas que vieram condizem com essa realidade? Condizem com a avaliação, né? Então, a gente está recebendo sexta-feira um grupo que já está até em fase de minuta de contrato, já bem avançado. É brasileiro. É uma empresa brasileira. As 2 propostas são empresas brasileiras, né? E então tem as particularidades. Uma abrange toda a parte social, a outra já quer comprar o suíno na plataforma lá, né? Então são 2, e é isso que a gente vai trazer. Ontem a gente fez uma reunião com associados, né? Uma comissão que foi escolhida lá atrás, antes da Assembleia, de 10 associados, 2 de cada segmento, para acompanhar as negociações, né? Então a gente chamou eles, colocou eles a par, né, de como é que estavam as negociações, e então a gente tem a esperança agora que no mês de julho, né, a gente consiga encaminhar pelo menos isso, porque é e aí maior... os criadores passariam a ter ligação, esses que hoje estão em andamento no processo de criação, passariam a ter ligação com esta nova empresa. Uma também é importante a gente trazer, sexta-feira se criou uma nova cooperativa em Teutônia, foram 23 associados dessa cooperativa, que vai tocar o segmento suínos. Então, são produtores hoje associados à cooperativa que estão se organizando. Por que isto? A Languiru, por toda a situação dela, ela hoje não tem crédito, né? Junto a agentes financeiros, até pelo grau de endividamento que ela tem, né? Então a saída é criar uma nova cooperativa que viabilize essa retomada da cadeia da suinocultura. Paulinho, tem 2 outras preocupações. Mas só falar iminentes. nessa questão da produção. Então, sim, o impacto para as propriedades, ele vai ser porque hoje nós não estamos alojando, quem produtor lá da fase de terminação de suínos não tem mais suínos, alguns estão indo para outras empresas, migrando para outras empresas, né? Ou seja, cada um está fazendo a sua escolha. E a gente está deixando também livre para que o produtor escolha se quer esperar ali na frente a cadeia se reorganizar ou se tem colocação em uma outra integradora, né, para que continue. O segmento de aves, nós também, ela vai ser reduzida, ou seja, desde ontem, 14 dias, nós estamos operando em um turno. Então, também, tu tirar um turno dentro do frigorífico, nós estamos falando em algo em 250 funcionários, que já começaram também a ser desligados na segunda, na terça-feira. Por quê? Porque nós chegamos no nosso ponto de equilíbrio, 75 mil aves abate dia. Então, isso tu precisa um turno de abate.
né? Por isso que quando a gente fala lá, trabalhar com um turno ou com uma redução de abates, tu começa a entrar num ponto de equilíbrio, menos mão de obra, né? Tu começa a otimizar e tu tem condição de seguir. Mas, desde semana passada, segunda-feira, nós não alojamos nenhum frango. Então, Vai dar um vazio, então? Vai dar um vazio, justamente porque eu tenho que recuperar, e dentro do nosso plano a gente sempre dizia, se até o dia 10 de junho nada acontecer, uma venda de um ativo mais alto, injeção de recursos, dia 30 de março, que é sexta-feira, dia 30 de junho, que é sexta-feira agora, param as operações dos dois segmentos. Por quê? Porque eu não tenho mais como rodar. Semana passada foi a semana mais crítica para nós e mais desafiadora desde que a gente assumiu, porque a fábrica de ração, 3 dias, ela não trabalhou. Ou seja, nós começamos a realocar ração, onde tinha sobra de ração em propriedades, porque nós não tivemos condição de comprar milho, comprar farelo de soja, para rodar o mínimo que tu precisa para levar ração a campo. Mas, por isso da decisão de não alojar mais, né? Continuam ovos férteis eclodindo, né? Mas esse pintinho não chega aí a campo. É sacrificado. Ele é sacrificado porque eu tenho que primeiro me estruturar. Então, dentro dessa reorganização, Paulo, nós também, essa semana, negociamos as 2 unidades do AgroCenter Rio Pardo e Venâncio com uma empresa que vai, então, nos fornecer farelos, né, e nos garante agora farelo por 60 dias. Não recebemos em moeda, em dinheiro, esses 2 bens, né? Mas em farelo, o que vai nos dar 60 dias de farelo de soja, pelo menos, já é um alívio. E agora eu só tenho a preocupação diária de comprar milho e começar a retomada. Então, a nossa previsão é que se agora isso aqui se alinhe, né, mais tardar semana que vem, ou na próxima já volta de novo o segmento de aves a alojar de forma normal, né, nessa capacidade de 75 mil aves para o nosso abate. E mais, a gente fechou ontem de novo a parceria com a AgroSul, né, que é o frigorífico lá de São Sebastião do Caí, onde que a gente então fornece mais 25 mil aves dia para essa empresa. Então nós vamos de novo ficar nesse patamar das 100 mil aves dia. Presidente, nós recebemos a informação de que a empresa Vibra, que tem frigorífico em Soledade, estaria assumindo plantas integradas da Languiru. Não é verdade. Não é verdade, até porque a Vibra nem proposta não trouxe. Mas estamos abertos. Se ela quiser nos apresentar uma proposta, ainda estamos abertos a negociações aí. Paulinho, nós estamos ultrapassando o horário, mas tem outra preocupação muito eminente, o risco sistêmico no setor financeiro. Poço das Antas, em razão do frigorífico, que para sexta-feira, Westfália, em razão do abatedouro de aves, e Teutônia, município sede, estão entrando em colapso financeiro em função, sem falar da questão Sicredi Ouro Branco, que também está passando por auditorias internas e outras investigações em razão do que está acontecendo com a cooperativa Languiru. É verdade, Paulo. Por isso que dia 4 de maio, com 2 dias, nós já chamamos os prefeitos do G7, que são os prefeitos dos municípios que ficam mais nessa base da volta da cooperativa, né? Colinas, Imigrante, Westfália, Poço das Antas, Teutônia, Fazenda Vila Nova. Por quê? A gente, desde aquele momento, tinha essa preocupação sempre, e por isso, da velocidade, muitas vezes, de algumas negociações. A Languiru tem uma velocidade, mas às vezes os negócios não são nessa mesma ordem. E sim, a preocupação, Paulo, ela é enorme, né? Por isso que nós sempre levamos com toda a transparência para prefeitos, para sindicatos de trabalhadores rurais, para governo do estado, que se parar,
a operação, né, municípios vão sofrer muito e capaz até de não conseguir girar. Por isso que a gente está tocando para que a gente consiga o mais rápido possível repassar esse frigorífico. Porque a Languiru, na parte financeira, ela não tem caixa. Ou seja, nós trabalhamos todo dia com o dinheiro do dia. O que? Um recebível daquele dia, e aí nós vamos ajeitando. Por isso que é necessário a gente fazer a venda de um ativo grande, né? Porque a venda do supermercado, por exemplo, do shopping, não representa financeiramente a sustentabilidade da cooperativa. Com os bancos, 400 milhões em situações de curto prazo, existe a possibilidade de um calote? Tu fala calote? Por parte da Languiru não pagar os bancos? Não. Inclusive o inverso. Porque nós tínhamos um pessoal contratado para tocar essas negociações com bancos. Nós rescindimos com essa empresa, porque a gente entendeu de que nós tínhamos que sentar com os bancos. E os bancos hoje, a negociação está sendo feita pela direção com o banco, e os bancos estão trazendo a proposta de parcelamento, alongamento da dívida. Então, viáveis. E assim, os grandes fornecedores, com quem a Languiru tem um volume maior, da mesma forma. A gente está ligando para eles, chamando para uma conversa. Olha, aquela expressão, né? Devo, não nego, pago assim que puder. Mas não vai ter entrada de dinheiro. O senhor está parando suínos, fazendo... Por isso que nós precisamos vender um ativo grande, que é o frigorífico de suínos. 160 milhões. 160 milhões. Põe um valor em caixa. Parte tu pega e paga, né, um inicial. Para você ter ideia, dos 4.200 credores que a Languiru hoje tem, 91% somam 30 milhões. Então, se eu pego de 160 milhões, pegar 30 milhões, eu elimino 3.800 credores, né, que somam 30 milhões. Bom, os outros 30 milhões, eu faço uma rodada com os maiores credores. E 100 milhões eu ponho no caixa, para começar a girar segmento de frangos, leite, supermercados, fábrica de ração, que vão ser os negócios que vão me ajudar. Mas isso tudo dando certo, Paulo, isso tudo dando certo, dentro do nosso organograma e dentro do nosso planejamento, a Languiru vai levar mais de 20 anos para sair dessa situação. Paulinho, nós temos que encerrar, é quase que inviável essa sua proposta de 20 anos, não. Bom, mas nós temos que encerrar a sua participação e até lhe deixar bem à vontade quando o senhor tiver informações evoluindo, vai convocar inclusive uma assembleia, por favor, é só conversar com o pessoal da produção ou conosco para que retornem aqui. Com toda certeza, para nós é importante a gente trazer essas informações e a gente sim, como você colocou, né, Paulo, a gente está agora já no processo e provavelmente no mês de julho, até o final de julho, a gente ainda vai convocar uma assembleia extraordinária até para que a gente consiga colocar para os associados e tomar essa decisão para quem a gente vai vender o frigorífico, porque é uma decisão que eu, Paulo, não quero tomar sozinho. Uma é integradora, a outra não. Outra é particular. Isso é diferente, por isso é importante o Exatamente. Só uma questão rápida, até quando a Languiru permanece no shopping? Importante isso, essa negociação então nós fizemos no sábado e a transição ela vai ser feita com o mercado funcionando. Então a gente estima agora só a questão de criar o CNPJ, né? A hora que tiver criado o CNPJ pelo grupo para passarela, se começa a fazer a transição, não sincera, mas se faz a transição em movimento, que é mais tranquilo dentro do shopping isso. Muito bem. Obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. Tá certo. Paulo Birk,